Autoestima é uma ideia, um conceito que a criança forma a respeito dela mesma. Ela é construída, ela é solidificada na relação dessa criança com o meio à sua volta. E ela depende muito da forma como as pessoas veem essa criança, da forma como essas pessoas tratam essa criança, do lugar que essa criança ganha nessa família, nesse espaço, nesse ambiente. E a criança vai formando uma imagem de acordo com tudo isso. Quando a criança nasce, ela não sabe quem ela é. Ela não tem a menor noção do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, né? Cabe ao adulto transmitir para ela os valores, os princípios e até a questão da identidade. Ela não tem identidade definida. Então ela nasce e ela não sabe quem ela é. Ela vai agindo no mundo e as pessoas à sua volta, o meio social, o pai, a mãe, o vô, a avó, o tio, a tia, as pessoas que convivem com essa criança vão nomeando a conduta dela, vão verbalizando, vão falando aquilo que eles interpretam da reação da criança naquele momento. E se isso acontece repetidas vezes, sempre do mesmo jeito, sempre o mesmo padrão, a criança ela vai internalizando essas informações e aí ela vai formando crenças sobre ela mesma. Então ela pode formar crenças com coisas que ela ouve as pessoas falarem sobre ela, com coisas que ela vê a forma como ela é tratada, a forma como ela se sente nessa relação com as outras pessoas, tá? Então, coisas que ela vê, coisas que ela ouve, como ela é tratada, como ela sente, o lugar que ela ocupa nessa família, tudo isso. E principalmente a interpretação que essa criança faz de todas essas vivências vai formando o seu sistema de crenças. Então, muitas vezes, ela escuta ou ela é tratada repetidamente e escuta coisas do tipo assim: ela é muito bem educada, uma criança organizada, ela é sincera, ela é honesta, ela é respeitosa, ela é carinhosa. Porém, muitas vezes, a criança tem alguns comportamentos e o meio social começa a dizer: ele é burro, ele não serve para os estudos, ele é um zero à esquerda, ele nunca vai se dar bem na vida, ele é agitado, ele é nervoso, ele é agressivo, ele é tímido, ele é fechado, ele é uma manteiga derretida, com esse aí ninguém pode, e por aí vai. E essa criança vai recebendo uma carga de rótulos, né? A gente chama de rótulos, ou então etiquetas negativas. E aí, se isso acontece, veja que eu tô frisando bem, se isso acontece repetidas vezes, então não é uma vez, são várias vezes, isso acontece repetidas vezes, a criança começa a acreditar nessas ideias e ela vai formando uma imagem dela. Por exemplo, eu sou má, eu sou ruim, comigo ninguém pode, eu sou uma criança muito agressiva, eu sou nervoso, eu sou, né? E ela vai formando essa imagem e vai agindo no mundo dessa forma. Então, para ela pertencer, ela precisa representar esse papel. Ela precisa, por quê? Porque esse papel ele foi reforçado. Ela ganhou um lugar nessa família. O lugar dela é ir mal nos estudos. Ela é tratada dessa forma, ela é vista e é tratada dessa forma. E ela reage assim. Por quê? Porque se eu deixar de ser isso que estão falando que eu sou, eu perco o meu lugar, eu não sou reconhecido, eu não ganho reforço, eu perco o meu senso de ser e pertencer. Veja, a criança ela depende do adulto. A criança, quando ela nasce, ela depende que o adulto a cuide e ela associa os cuidados que o adulto dá a ela com a sobrevivência. Então, se o adulto cuida de mim, eu vivo. Se o adulto não cuida de mim, eu posso morrer. E aí é desesperador. A criança luta para ser vista, luta para ser ouvida, luta para ser aceita e reconhecida. Ela tem a necessidade de ser e pertencer, ser aceito e ser amado. Então, ela ganha, ela age no mundo, as pessoas vão falando quem ela ganhou esse papel, ela ganhou esse rótulo, ela ganha esse lugar. E se eu não agir dessa forma que eu acho que o meio social espera que eu haja, eu perco meu lugar. Eu não me reconheço mais, eu corro risco de me aniquilar enquanto ser humano, eu não existo mais. Então ela tem a necessidade de retroalimentar esse papel que ela ganhou como uma forma de existir no mundo. A forma que eu sei existir é essa, o repertório que eu construí é esse, o caminho neural que eu sei, que eu construí é esse. E essa criança ela vai agindo dessa forma e o meio social vai confirmando, porque o meio social, o meio em que ela está, tem poder sobre essa criança, podendo confirmar ela na relação
ou desconfirmar ou rejeitar. Então, a rejeição é uma ameaça à sobrevivência. Se eles não cuidarem de mim, eu vou morrer. Então, essa criança, ela quer ser vista, ser aceita, ser amada, e ela precisa desempenhar esse papel como se fosse para confirmar mesmo. Então, a criança pequena, ela não tem senso crítico. Tudo aquilo que uma figura de autoridade falar para ela é uma figura de autoridade. É meu pai que está falando, é minha mãe que está falando. Ela acredita em Papai Noel, ela acredita em Coelho da Páscoa, ela acredita nessas histórias que o adulto conta. Então, ela não consegue confrontar e dizer, não, isso aqui é mentira, não, eu não sou isso. Não. Tudo aquilo que uma figura de autoridade falar, essa criança vai levar aquilo como lei, como um decreto. Para ela, aquilo é real. E ela vai internalizando essas ideias e vai agindo conforme essas ideias. Ela vai se comportar no mundo dessa forma. E aí, ela vai ter consequências que vão comprovar suas crenças. Ela vai criando também regras de acordo com todas essas experiências, de acordo com as vivências dela na família, e ela generaliza essas regras para a vida lá fora, como se o mundo, as pessoas, as situações, as circunstâncias, tudo fosse igual àquilo que eu vivi na minha infância, aquilo que eu vivi na minha casa, aquilo que eu aprendi. Então, tudo é igual àquilo que eu vivi. Tá? Então ela pode formar regras do tipo, viver é difícil, as pessoas são maldosas, as pessoas não são confiáveis, o mundo é muito cruel, e assim ela vai formando crenças, ela vai agindo no mundo de acordo com essas crenças, e a ação dela traz resultados que confirmam as crenças como um círculo vicioso. Então essa criança, ela cresce e ela vai para a escola, e aí ela vai agir no mundo de acordo com essas crenças que ela aprendeu na família dela, e também na relação com os professores, com os colegas, com as outras pessoas da escola, ela vai se relacionando e ela vai formando novas crenças a partir da relação, da dinâmica que se estabelece entre ela e as outras pessoas. Nessas relações, ela pode, por exemplo, receber reforço, alguns comportamentos podem ser punidos, e assim ela vai sendo moldada na dinâmica que se estabelece na relação dela com o meio social. E aí ela vai formando novas crenças também, ela pode formar novas crenças, ela pode aprender a confrontar certas crenças. Então eu vou dar um exemplo para que vocês possam compreender melhor. Então assim, se a criança pequena, ela escuta do pai, da mãe, ou ela escuta que você é burro, você não serve para os estudos, você não presta para os estudos, você não vai se dar bem na vida, você não nasceu para isso, ou ela é tratada, muitas vezes os pais não falam, mas nas sutilezas, no não verbal, no não dito, ela é tratada como se ela fosse incompetente, como se ela fosse incapaz. Você não consegue, daqui que a mãe faz para você. Então, sempre que vem uma tarefa, a mãe faz a tarefa pela criança. Veja, não é por querer, não é por maldade, não. A mãe está fazendo a tarefa na melhor das intenções para ajudar o filho, mas a mensagem que se passa lá na cabecinha da criança é: eu não sei fazer isso sozinho, eu sou incompetente, eu sou incapaz, quem sabe é minha mãe, então eu sempre tenho que pedir para minha mãe, a minha mãe sabe, eu não, né? E a criança vai formando essa imagem, isso vai abalando sua autoconfiança, ela vai deixando de fazer certas coisas, né? Então, tô dando o exemplo, né, do rótulo do burro. Então, se a criança acredita que ela é burra, ela nem se coloca disposta ao aprendizado. Olha só o que acontece. Essa criança que é tratada na maior parte do tempo como se ela fosse burra, incompetente, incapaz, quando ela vai para a escola, o que acontece? O cérebro dela é como se o cérebro dela travasse. É como se o cérebro dela, assim, já que eu sou burro, o que eu estou fazendo aqui na escola? Por que eu vou entrar em contato com um conteúdo que vai provar para mim mesmo, numa avaliação, o quanto eu sou burro? Então eu não quero. Então o cérebro dela encara aquilo como aversivo. Estar na escola para a criança se torna aversivo, se torna ruim. Por que ela vai entrar em contato com alguma coisa que prova para ela mesma o quanto ela é burra? E assim, quem que quer se sentir burro? Quem que quer se sentir incompetente ou incapaz? Ninguém. Então essa criança começa a se esquivar. Lá na sala de aula, por exemplo, ela começa a prestar atenção em quem está conversando lá atrás, no barulho lá fora, ela começa a olhar pela janela quem está passando na rua, ela começa a se distrair apontando o lápis. Então o cérebro dela começa a buscar novos estímulos que distraiam ela aqui, para que ela fuja, para que ela se esquive daquele ambiente, porque ela interpreta aquilo como aversivo. Então ela não presta, olha o comportamento dela, ela pensa que ela é burra,
Deixa eu pegar a folha aqui para vocês entenderem. Ela pensa que ela é burra, que ela não pode, que ela não consegue, que ela não é capaz. E ela se sente incapaz, incompetente, né? E qual é a conduta dela? Ela se esquiva do aprendizado, ela não se põe disposta a aprender, ela foge, ela se esquiva. Então ela não presta atenção nas aulas, é uma criança que ela pode não fazer os exercícios de maneira autônoma, e quando tem tarefa ela pede para a mãe fazer por ela. É uma criança que vai se tornando cada vez mais dependente, né? É uma criança que ela não tira as dúvidas, ela não levanta a mão, não pergunta para a professora, não tira as dúvidas, e ela vai tendo essa conduta inadequada em relação ao aprendizado. A relação dela com o aprendizado, a conduta dela está inadequada. E aí, essa criança vai para a escola e chega na hora da prova. E quando ela recebe a folha em branco da prova, né, com as perguntas, ela olha para aquilo e ela olha para um lado e olha para o outro e pensa: cadê a minha mãe que não está aqui? Porque lá em casa é a minha mãe que fez a tarefa para mim, a minha mãe que sabe, eu não sei, eu aprendi isso, então eu tô desesperado, porque agora cadê a minha mãe? A minha mãe não tá aqui para me ajudar. E aí essa criança começa a entrar em desespero, essa criança começa a ficar nervosa, ansiosa, e aí toda essa ansiedade de desempenho que libera, que produz cortisol, adrenalina, noradrenalina, faz supressão de resposta, dá o famoso branco, né? E aí o pouco de conhecimento que a criança tinha, ela acaba esquecendo ali na hora, e aí ela faz a prova de qualquer jeito, ou ela cola, ou ela faz a prova de qualquer jeito, com o pouco de informação que ela tem. E aí, olha só, ela pensa que ela é burra, incompetente, incapaz, ela se sente frágil, incompetente, incapaz, indefesa, que ela não consegue fazer, ela tem uma conduta inadequada, faz a prova de qualquer jeito, não presta atenção nas aulas, não se engaja no aprendizado. E o que acontece? Com tudo isso, provavelmente ela vai tirar uma nota baixa. E a nota baixa prova para ela mesma e para as pessoas ao seu redor que ela é burra, que ela é incompetente, que ela é incapaz. E essa crença restritiva, limitante, começa a fazer sentido. Então, confirma a ideia dela. Confirma a ideia. A crença começa a fazer sentido para a criança e para as pessoas ao seu redor. Todo mundo fala: mas Vanessa, mas olha as notas dela, não tá vendo? Ela não presta para os estudos, mas eu tô te falando, olha a nota dela. Tô te falando, ele é agitado, veja aí. Tô te falando, ele é agressivo, aí ela bate no colega, veja. Então, a criança age de acordo com o rótulo que ela tem. E aí, isso confirma as crenças que ela tem sobre ela mesma. Aquilo passa a fazer sentido tanto para ela quanto para as pessoas ao seu redor. E se essa criança nunca confrontar essas crenças, se ela nunca agir de maneira oposta a esses comportamentos, ela pode passar a vida repetindo o mesmo padrão, o mesmo círculo vicioso. E assim somos nós. Quantas coisas que hoje nós não fazemos porque nós aprendemos a pensar que nós não podíamos, que nós não íamos conseguir, que nós éramos incompetentes ou incapazes. Quantos sonhos, quantos projetos que nós engavetamos porque muitas vezes nós tínhamos essa crença. E é importante que a gente reflita, é importante que a gente confronte essa crença, é importante que a gente ensine nós mesmos e a criança a mudar a forma como a gente se vê e como a gente se trata, como a gente vê e como a gente trata a criança, fazendo com que ela consiga fazer as atividades de maneira autônoma e para que ela consiga confiar na capacidade dela. E muitas vezes a gente vai ter que dar, por exemplo, das tarefas das mais fáceis para as mais difíceis. Então você dá uma tarefa assim que é ridícula de fácil para a criança fazer, porque o objetivo é que ela se engaje. Então ela tem que olhar para aquela tarefa e aí você vai criando condições para que ela desenvolva aquela tarefa. E aquela tarefa é o pré-requisito para outra, que é pré-requisito para outra. E quando ela faz aquela tarefa, você fala: tá vendo como você pode, você consegue, você sabe, eu confio que você sabe. Quer dizer, você está ao lado, você está junto, você está dando apoio, está dando suporte, mas você não faz a tarefa pela criança, você cria condições para que ela faça, você permite que ela faça, e aí ela vai provando para ela mesma: eu posso, eu consigo, eu sei fazer isso aqui, e isso faz com que ela queira produzir cada vez mais, ela vai se engajar nessas atividades e vai melhorar o seu desempenho cada vez mais. Quando a criança começa a suas primeiras produções, ela segura o lápis assim, ó, e esse aqui são os primeiros desenhos da criança, são rabiscos, são garatujas, rabiscos.
E se a gente tem uma expectativa na nossa cabeça que a gente quer que a criança faça a letra A perfeitamente redonda, maravilhosa, ou então que a criança pinte dentro do desenho uma pintura excelente, a gente cria uma expectativa irreal na nossa cabeça de uma perfeição que não existe. A criança não vai apresentar esse comportamento. E aí o que acontece? A criança, isso com tudo, com todos os comportamentos. E aí a criança faz o rabisco e muitas vezes a gente não dá bola. Muitas mães ainda acabam falando: ai meu Deus do céu, não, me dá aqui que eu faço a tarefa para você. Não, você não sabe fazer. Ou acabam falando que tá feio, que tá horroroso. Veja, se isso acontece, a criança se desestimula a produzir mais, ela não quer mais fazer. Quem sabe é minha mãe, então faço, que eu não faço mais. E ela se fecha para o aprendizado. Agora, se a gente reforça, se a gente fala: que legal, nossa, olha como você pode, como você consegue, como você é capaz de fazer isso. Você está encorajando o esforço da criança, a produção da criança, a iniciativa. Você está encorajando o ato dela se engajar na tarefa. E aí, essa criança ela vai se motivar a produzir mais. E aí, numa próxima vez, ela vai repetir o comportamento e vai repetir de novo. E você encoraja e ela vai repetir de novo. Com o tempo, tá? Porque isso aqui não é da noite pro dia, é passinho de formiguinha, mas com o tempo e com a prática e com a repetição constante, aos poucos ela vai refinando o movimento. Veja que eu falei que é com a prática, ela precisa se colocar em movimento e praticar. Se você fizer por ela, ela não vai praticar e não vai conseguir. Entende? Então, ela tem o ritmo próprio dela, ela tem o tempo próprio dela, mas com o tempo e a prática, ela vai refinando o movimento, ela vai fazendo cada vez mais e ela vai melhorando as suas produções. Então, o desenho vai tomando forma. De repente, ela consegue fazer uma bolinha e aquela bolinha vai tomando forma e de repente ela faz a perninha e quando você vê, ela chegou aqui. Mas para ela chegar aqui, existe um tempo, que é o tempo e o ritmo dela. Existe uma prática, existe uma persistência. Se ela desiste no meio do caminho, ela não chega aonde ela poderia chegar. Ninguém nasce sabendo, por exemplo, como cozinhar, né? A gente aprende a cozinhar. Muitas vezes, nas primeiras vezes, pode ser que o bolo fique meio abatumado, o arroz fica sem sal. E aí, dependendo das experiências dessa pessoa, do que ela ouve: ah, você não é boa na cozinha, ah, você vai fazer comida hoje de novo? Nossa, você é a puxa vida, né? Ou ela vai interpretando aquilo como: eu sou uma péssima cozinheira. Se ela acreditar que ela é uma péssima cozinheira, ela poderia ter um potencial enorme para a cozinha, mas ela desiste no meio do caminho, porque afinal de contas eu sou uma péssima cozinheira, então eu nem vou me colocar em movimento, eu nem vou tentar fazer isso aqui, porque eu não vou conseguir, porque vai ficar ruim mesmo. E aí ela desiste, então ela fecha as portas para a possibilidade. Uma dessas, ela tinha um potencial enorme e ela fecha as portas para esse potencial, enterrando os seus talentos. Muitas vezes, entende? E assim é com todas as áreas da nossa vida. Ninguém nasce sabendo falar outra língua, ninguém nasce sabendo dirigir, ninguém nasce sabendo ler, escrever, cantar, tocar uma música, um instrumento. Então, tudo isso precisa de treino, de persistência, de prática, de consistência e determinação. Se a gente desiste no meio do caminho, a gente não atinge o nosso potencial. Muitas vezes a gente tem potencial, mas não desenvolve porque desistiu no meio do caminho. Então, é muito importante, por exemplo, no caso dessa cozinheira, que ela possa se colocar em movimento. E quando ela faz mais uma tentativa de fazer um bolo, e aí faz outra, e com a prática ela vai aperfeiçoando, e de repente aquele bolo vai ficando mais saboroso, mais macio, e ela vai ouvindo elogios das pessoas, e ela vai provando para ela mesma. Ela prova o bolo e prova para ela mesma: nossa, eu sei, eu sou boa, eu posso, eu consigo, eu sei fazer isso aqui. Então ela confronta aquela ideia antiga de que ela era uma péssima cozinheira. Não, eu não sou péssima cozinheira coisa nenhuma, olha, minha comida ficou muito boa. E aí ela vai formando novas crenças e isso impulsiona ela a produzir cada vez mais, impulsiona ela a melhorar cada vez mais na cozinha. Então a gente tem que encorajar, substituir as crenças, os rótulos negativos, substituir essas ideias negativas por ideias positivas, mudar a forma como nós vemos a criança, mudar a forma como nós tratamos essa criança, para que ela aprenda a confiar mais na capacidade dela, em quem ela é, no quanto ela é capaz, no quanto ela merece, para que ela se coloque em movimento para fazer as atividades, para desenvolver o potencial que ela tem. Então, eu convido você a pensar, a raciocinar e pensar, começar a pensar assim: o que mais sai da minha boca?
O que mais o meu filho escuta o tempo todo, na maior parte do tempo? Essas palavras são positivas ou são negativas? Ele está escutando coisas boas, eu falo coisas boas para ele, eu encorajo ele, eu estimulo ele a acreditar nele, ou na maior parte do tempo ele só escuta eu reclamar dele e falar coisas ruins a respeito dele? Como que é essa relação? O que mais eu falo para o meu filho? Quando eu penso no meu filho, qual é a primeira coisa que vem na minha cabeça? Essa coisa que vem na sua cabeça provavelmente são suas crenças sobre o seu filho. E como você está tratando ele na maior parte do tempo? Qual é a imagem que você está transmitindo para ele dele mesmo? Como que você vê seu filho? Como você trata seu filho? É isso que nós precisamos mudar. Nós precisamos modificar a forma como nós vemos o nosso filho e como nós tratamos o nosso filho, para que ele possa aprender a se ver e a se tratar de uma melhor forma possível, saindo daquele modelo punitivo de crítica, cobrança, reclamação e rótulos negativos que ferem o ser dele, para um modelo positivo, encorajador, reforçador, um modelo que vai mostrar o quanto ele pode, o quanto ele consegue, o quanto ele é capaz. Observe que reclamar é perda de tempo. Reclamar que teu filho é relaxado não vai fazer com que ele seja organizado. Reclamar que seu filho é relaxado só vai fazer com que ele reforce a ideia de que ele é relaxado, ele vai pensar que ele é relaxado e vai agir assim. Ah, eu perco as coisas? Então eu perco as coisas. Tá decretado. Eu perco as coisas. Eu não guardo no lugar. Tá decretado. Eu não guardo no lugar. Ele vai agir assim. Porque tá todo mundo falando que ele é isso, ele vai agir assim. Entende? Então, ao invés de você focar no problema e falar que ele é relaxado, que tal você focar na solução? Que tal você ensinar para ele o que fazer, ensinar e mostrar o passo a passo do comportamento esperado, encorajar ele, dar um modelo, você fazer o que você espera que ele faça, para que ele possa aprender com você, com o seu exemplo. Então, que tal você direcionar ele, por exemplo, filho, olha só, a mãe comprou uma caixa organizadora e eu tô percebendo que você tá deixando os teus carrinhos todos jogados no chão. Alguém pode passar, pode pisar em cima dos teus carrinhos, pode quebrar a rodinha, você vai chorar, vai ficar muito triste porque você não vai ter carrinho para brincar. Os teus carrinhos preferidos, olha só, as pessoas podem passar e pisar e quebrar. Você pode perder os carrinhos depois se não tem brinquedo para brincar. Ou então, você deixa os lápis jogados no chão e aí você não tem mais lápis de cor para pintar. Vamos guardar o material? Vamos guardar o material. Terminou de utilizar o material ou terminou de brincar? Guarda o brinquedo para daí pegar outro. Você dá a responsabilidade para a criança, você ajuda a criança no começo a guardar sozinha. Então o Joãozinho vai lá e guarda o brinquedo. Você ajuda ele a guardar. E aos pouquinhos você vai se retirando e vai deixando ele guardar sozinho. Você vai dando o modelo, você ajuda ele a guardar e depois você só vai falando, verbalizando, orientando e direcionando ele para o comportamento correto. Filho, olha lá, lembra que a gente combinou de guardar? Vamos lá, guarda o brinquedo. E aí ele guarda, e aí você fala como você é organizado. O Joãozinho, ele escutou a vida toda que ele era relaxado. Então ele formou uma crença aqui, ó. Ele construiu um caminho neural, uma conexão sináptica. Eu sou relaxado. E essa ideia que ficou lá na memória dele tá norteando a conduta dele. Virou uma crença, tá na memória, arquivado lá e tá norteando a conduta dele. Ele tá agindo dessa forma. Quando ele consegue ter um outro comportamento, ou seja, guardar os brinquedos na caixa, quando ele recebe feedback, as pessoas começam a falar: nossa, você está guardando os brinquedos, você é muito organizado. Ele forma uma nova crença, uma nova ideia. E aí essa ideia começa a conflitar com aquela ideia que ele tinha. Mas afinal de contas, eu sou relaxado? Porque a vida inteira eu escutei que eu era relaxado, mas peraí, não sou relaxado coisa nenhuma. E ele começa a confrontar a ideia de que ele era relaxado. E se isso se repete várias vezes, se várias vezes ele guarda o brinquedo na caixa, os pais não podem desistir no meio do caminho. Lembra que eu falei? Tem que persistir. Você vai precisar incentivar, encorajar e de novo. E se repetidas vezes ele vai escutando, ele aos pouquinhos vai enfraquecendo essa conexão neural aqui, ó, do eu sou relaxado. Isso aqui vai enfraquecendo porque não está sendo reforçado. O que está sendo reforçado é esse outro caminho, é esse outro modelo. Então esse aqui vai enfraquecendo e aí a criança ela vai se tornando cada vez mais organizada. O mesmo vale para os outros comportamentos. Não adianta você falar estude. O que é estudar?
Não sei, a criança não sabe. Você tem que mostrar para ela o que ela precisa fazer, mostrar o passo a passo, como que ela vai fazer para estudar e encorajar ela nessa direção. Então é muito importante que você ajude o seu filho a fazer o que você espera dele. Você ser o modelo, você ir na frente mostrando o modelo para ele imitar você. Isso é bem importante. Observe que conforme apontam as pesquisas, as crianças pequenas que ainda não passaram por rotulações, no geral, elas apresentam uma boa autoestima, elas têm uma boa imagem delas mesmas. Elas geralmente são mais vaidosas e é muito difícil elas ficarem se criticando ou falando mal de si mesmas. O oposto disso acontece quando a criança é bombardeada por rótulos negativos, quando ela é vista e tratada de maneira negativa, quando ela ocupa um lugar desfavorável na relação dela com o outro, quando ela não se sente aceita, não se sente amada, não se sente validada, quando há muitas punições emocionais. Então, isso prejudica demais a autoconfiança, a autoestima e o amor próprio dessa criança. Então essa criança começa a se criticar, ela começa a se ver de maneira negativa, ela começa a falar mal dela mesma, ela aprende a se criticar, ela aprende a se cobrar, porque ela foi cobrada, então ela aprende a se cobrar. Ela foi punida, ela aprende a se punir. Ela foi criticada, ela aprende a se criticar. Ela não se sentiu respeitada, então ela aprende a não se respeitar. Ela não se sentiu valorizada, então ela tem dificuldade para encarar e enxergar e aceitar o próprio valor. Então, o grande perigo de todos esses rótulos é que muitas vezes, quando a gente se prende nos rótulos, a gente limita o nosso olhar e a gente só enxerga aquilo. É como, veja, todo ser humano tem seu lado bom e seu lado não tão bom, mas quando a gente rotula a criança e só enxerga a criança por meio das lentes dos rótulos, é como se o lado bom da criança não existisse. A gente só enxerga o que ela faz de ruim, a gente só enxerga e reclama sempre dos mesmos maus comportamentos que ela tem, e a gente esquece de valorizar que ela faz de bom. Ah, mas Vanessa, mas é tão pouco. Mas se a gente começar a valorizar o pouco que ela faz, esse pouco vai aumentando. Se a gente souber regar com reforço positivo o pouquinho que ela faz, ele vai crescendo e o mau comportamento vai diminuindo e o bom comportamento vai fortalecendo, vai aumentando. Então a gente precisa aprender a enxergar o bom comportamento, a valorizar o lado bom que essa criança tem, para fazer o lado bom sobressair o lado que não está tão bom. E todos os ambientes precisam mudar a forma como veem, como tratam essa criança. Então, a partir do momento que a família e a escola e todas as pessoas que convivem com a criança mudam o seu olhar sobre essa criança, vão mudar também a forma como tratam essa criança e ela vai reagir a isso. Então, é uma dinâmica. Quando a família e a escola mudam a forma de ver e de tratar essa criança também vai mudar o próprio comportamento. Outra coisa, é claro que para a aprendizagem, para que o processo de aprendizagem possa ocorrer, nós temos que observar diversas variáveis que estão por trás desse processo. Por exemplo, variáveis sociais, históricas, culturais, a metodologia de ensino, as políticas públicas, variáveis econômicas, variáveis questões de ordem filogenética, ontogenética, cultural, enfim, são várias, a questão da maturação cerebral, a questão da condição neurológica da criança. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Nesse curso, especificamente, como eu estou falando sobre autoconfiança e autoestima, então eu estou direcionando o meu olhar mais para a relação que essa criança estabelece com o meio e como esses rótulos influenciam na conduta dessa criança, na forma como ela se vê, como ela se trata e como ela reage e na postura dela em relação ao aprendizado. Eu estou explanando um pouquinho mais sobre a questão das dinâmicas que se estabelecem entre a criança e o meio social, a criança e seus pais, a criança e seus cuidadores, a criança e a escola, e os professores, né? E como essa dinâmica que se estabelece influencia também no processo de aprendizado. Então, como é um curso sobre autoconfiança e autoestima, eu direcionei o meu olhar para esse ponto, para essa variável, mas eu quero deixar bem claro que as variáveis para que o processo de ensino-aprendizagem possam acontecer tem vários fatores, né? Então a gente tem que levar em consideração todo o contexto, todos os fatores que eu acabei de mencionar.